E só nesse ponto a mulher começa a entender que Jesus está falando de coisas espirituais. Correto? Vamos lá continuar aqui a leitura para nós constatarmos isso. Ela diz assim: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Querido, vamos pegar o contexto do texto, vamos analisar, vamos pensar. Uma mulher que é conhecida, é chamada de prostituta ou de promíscua, ia estar perguntando onde é que se adora? Traga para os nossos dias, imagine uma senhora, uma mulher promíscua, né? Primeiro, uma mulher que dizem que é prostituta, ela não tem marido, ela não casa. Muito difícil. Segundo, uma mulher que é prostituta ou que é promíscua, ela está buscando saber onde adorar algum Deus? Então, é uma situação que nós, que frequentamos atualmente ou no passado templos religiosos e ouvimos da boca de líderes religiosos dizendo que essa mulher era promíscua, era prostituta ou algo do gênero, nós nunca paramos para prestar atenção no texto, porque a mulher está perguntando aqui, ela está falando. Jesus fala para ela assim, ó, você está certa ao dizer que não tem marido, pois você já teve 5, e esse agora que você tem, de fato, não é seu. Por quê? Qual que é o 6º marido aqui? É o próprio Deus, é o próprio Salvador. Por quê? Porque ele, na verdade, não era marido. Essa mulher, e tanto essa mulher quanto todos os samaritanos, na verdade, não tinham fidelidade nenhuma ao Pai. Ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E por isso Jesus falou para ela, e esse que você tem agora não é seu marido. Raciocine, se a mulher tivesse com o marido de outra mulher, Jesus poderia chamar de marido? Ou dizer, esse com quem você está agora não é seu marido? Mas ele já falou que a mulher não tem marido, então como ele poderia colocar esse como marido? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mas aí a mulher despertou e viu, opa. E a mulher então começou a falar de coisas espirituais. A mulher até então, você pode ler novamente, a mulher está falando o tempo todo de coisas físicas, de água, de coisa, de marido, eu não tenho marido. Quando ela falou, agora eu sei que o Senhor é um profeta, aí ela já, no verso 20, ela já começa a falar de coisas espirituais. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Olha só, a mulher está questionando, está falando assim, marido? Está falando de marido, e aí a mulher já começa a conversar, a falar assim, vocês dizem que tem que adorar a Deus nesse monte. Ou, aliás, nossos pais disseram que tem que adorar a Deus nesse monte e vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém. Do que eles estão falando, queridos? Do que eles estão falando? A mulher vai estar falando, Jesus está falando de casamento, a mulher pergunta, a mulher viu que ele era profeta, por quê? Porque sabia que aquele povo de Samaria estava vivendo na idolatria. Por isso que a mulher se deu conta. E aí ela entrou na conversa, aí ela foi para as coisas espirituais. Quando ela viu, o que ela fez? Quando ela acordou, ela falou, opa, então vou perguntar para esse profeta aqui de coisas espirituais. Nossos pais falaram que tem que adorar aqui nesse monte. Então, a mulher está querendo adorar a Deus, ela está querendo saber onde é que adora a Deus. Ela não está querendo saber de prostituição, querido. Mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém o lugar onde devemos adorar. Esse é o ponto que nós precisávamos esclarecer para nós chegarmos agora num ponto importantíssimo. Talvez o mais importante, né? Eu disse que aquele era muito importante, mas esse aqui é fantástico e é o que nós devemos saber de verdade. Jesus disse, mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo
em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. O que havia em Jerusalém? O templo. O templo. O templo que, saibam, não é o de Salomão. Tá? Aqui já era o templo de Herodes, na época de Jesus. O templo que havia lá era o templo de Herodes, um romano que construiu o templo para os judeus por interesses políticos, de um acordo político com os judeus. E aí ele diz, chegará o tempo onde não se adorará nem no monte e nem no templo. Ou seja, olha só, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém, no templo. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Por que que não sabem? Porque eles tinham 5 maridos, adoravam qualquer um que aparecesse por lá. Mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, querido. Não é mais para ir no templo, nem para ir no monte, mas em espírito. É assim que nós devemos adorar o Pai agora, em espírito e em verdade. Por que ele diz em verdade? Será que nesses lugares se adora em verdade? Ou ao contrário da verdade? Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou, pois eu que estou falando com você sou o Messias. Queridos, atentem-se para o contexto. Não se apeguem a ensinamentos doutrinários equivocados. Não se apeguem a tradições humanas. O nosso Salvador sempre recriminou isso, sempre contestou as tradições. Se apeguem à leitura, ao que está escrito. Esqueça as religiões. Esqueça o apego à tradição. Sabe? Nós devemos nos libertar disso. Não seja o tipo de pessoa que diz, eu nasci assim e vou morrer assim. Não seja a pessoa que não está, na verdade, em conformidade com o que é correto. O meu compromisso é com a verdade. E o seu? É com a denominação A, denominação B, religião A ou B, com o líder religioso? Com quem é? A minha convicção é, a verdade me liberta. O meu Salvador, que é o único caminho, é quem liberta. Busque ler esse texto. Eu estou aqui só para despertar, não vai ser esse vídeo que vai eliminar da sua mente toda e qualquer dúvida. Mas busque conhecimento. Busque conhecimento. É esse conhecimento que nos liberta, esse conhecimento que tira de nós o jugo, o fardo pesado que as religiões colocam em nós. Que Jesus mesmo falou na época dele. Ele disse que os líderes religiosos daquela época amarravam fardos pesados e colocavam nas costas das pessoas, porém, esses líderes religiosos nem com um dedinho moviam esses fardos. E é isso que está ainda hoje sendo colocado em você, querido. Leia. Jesus disse, chegará o tempo, e de fato já chegou,
em que os verdadeiros adoradores o adorarão. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não adorarão mais no monte, nem no templo. Por quê? Porque não é isso que o Pai quer. O Pai não precisa, ele fala em vários trechos dos livros dos profetas, ele diz, chega de sacrifícios, eu não me agrado disso, não é isso que eu quero. Ele não quer saber disso, ele quer saber de uma vida verdadeira, de amor ao próximo. É só isso. É só isso que ele quer, é só isso que ele nos pede, é só isso. Só isso, querido. Essa mulher foi achincalhada, né? Durante tanto tempo. Não fique só com as minhas informações. Busque as suas próprias informações. O Google é uma ferramenta que tem muita coisa boa. Procure saber sobre... procure no Google os maridos da mulher samaritana. Procure, você vai ver o que eu estou te dizendo. Procure no Wikipedia, que é uma outra fonte também muito interessante para você achar palavras que você não entender. Tá? Como aqui eu expliquei aqui, Baal, marido, senhor, é tudo a mesma coisa. Baal é hebraico, marido e senhor, que é traduzido para nós no português. Então, o marido aqui que Jesus falou com essa mulher eram os deuses. Jesus o tempo todo está falando de coisa espiritual. E nós, como essa mulher, insistimos em coisas físicas, insistimos em caminhar para o templo, insistimos, nós estamos vazios, a cada dia nós estamos vazios. Jesus fala, aquele que beber da água viva que eu der para ele, jamais terá sede. Nunca mais terá sede. Então, querido, não creia só no que eu digo. Também, tampouco pense que eu sou um louco ou um herege. Busque informações, porque o meu trabalho aqui é apenas de alertar e de despertar. Para que você procure saber a verdade. A verdade. Tenha compromisso com a verdade, com mais ninguém. Tá ok? Se você quiser tiver interesse em ver mais alguns dos nossos vídeos, eu tenho vários assuntos aí a respeito das coisas que estão nas escrituras e que estão distorcidas, tá? Procure no nosso canal, o nome do canal é Verdade das Escrituras, tudo em letra minúscula e tudo junto, Verdade das Escrituras. E se inscreva no nosso canal, subscribe, e se você gostou do vídeo, dê aí um like, ok? Um curtir. E até o próximo vídeo. Muito obrigado, que a paz do nosso Salvador esteja com todos vocês, e até a próxima.